Oi, pessoal. No último domingo, a Paraíba mostrou mais uma vez o potencial que tem no futebol americano. O João Pessoa Spectros venceu o Recife Mariners numa final histórica da Superliga Nordeste, onde foi batido o recorde de público de futebol americano no Brasil. Mais de 7 mil torcedores compareceram à Arena Pernambuco para assistir à vitória do time paraibano por 38-12. O resultado garantiu o pentacampeonato à equipe. O programa de hoje traz tudo sobre o esporte que cresce a cada dia aqui no estado. A gente recebe o presidente, Guto Souza, e o técnico do João Pessoa Spectros, Marcos Aurélio. O Câmara Aberta está começando. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Nossos convidados também, sejam muito bem-vindos, Marcos, Obrigado. Guto. Obrigado. Estão chegando ainda em festa, né, voltando do Recife. Eu acompanhei o jogo, tive a impressão que o João Pessoa Spectros mostrava superioridade, mostrava domínio, mostrava que estava tomando conta ali do campo. Foi fácil ou não? Foi suado, não foi fácil não. Ali foi tudo resultado de muito treinamento, de muito estudo teórico, analisando os vídeos do Mariners e muita superação, né? Devido ao último jogo, nosso último encontro, que foi uma derrota, então foi muita superação. Não foi fácil não. Guto, para chegar nesse resultado, né, que campanha é essa que vocês vêm fazendo de aperfeiçoamento, de procurar valorizar o profissional, para se conseguir o pentacampeonato? O Spectros é o time a ser batido ainda no Nordeste, né? São em 6 edições da Liga Nordeste, a gente tem 5 títulos. O único que nós não ganhamos foi um campeonato que nós não participamos, né? E então, na verdade, tem todo esse histórico que começa desde a seleção de atletas e seleção de membros da comissão técnica, né? Então, a gente faz realmente de uma forma bem criteriosa essa primeira seleção, porque a gente sempre quer pessoas que possam manter o nível de excelência da equipe. De onde vêm nossos jogadores? De onde são? São paraibanos? São paraibanos. São paraibanos. Ou são atletas de outras modalidades que querem participar e fazer parte do time. São pessoas que querem fazer uma atividade física. São pessoas... a gente fala paraibanos, mas pessoas que moram aqui na cidade, exato, né? Perfeito. Obviamente tem pessoas que nasceram em outras capitais. Uma coisa interessante, já que você fez essa pergunta, dos 10 principais times do Brasil, os que estão realmente no topo, nós somos o único que não tem atletas estrangeiros. A gente tem umas fotos aí, inclusive, da partida de ontem que garantiu esse pentacampeonato. Vou pedir para ir passando só para a gente ir ilustrando essa conversa. Esse jogo foi histórico, pelo menos por 2 motivos. O público, né? Mais de 7 mil pessoas. E também a questão de ter sido o primeiro jogo de futebol americano numa arena construída para a Copa do Mundo, né? Importante para vocês ter tido essa vitória lá? É muito importante porque é um espaço que a gente a cada dia a gente conquista, né? E justamente num palco de Copa do Mundo, a importância que estão dando ao esporte, ao futebol americano, a oportunidade, o espaço que está dando. E 7 mil pessoas que vão ao estádio para assistir um jogo de futebol americano, inclusive uma final, no altíssimo nível, são 2 grandes equipes. Então, a gente fica muito satisfeito que justamente a gente vê o trabalho sendo reconhecido, a oportunidade que é dada, então é promissor o futebol americano aqui no Brasil. E uma coisa interessante também é que não foi apenas um jogo, né? A Superliga Nordeste, e eu como um dos gestores posso falar sobre esse aspecto, ela tem toda uma preocupação de chegar o mais próximo possível de eventos que a gente vê na Europa, vê nos Estados Unidos. Então, era de fato um grande evento. O público chegava, tinha loja dos times, tinha brincadeiras, tinha mais de 100 adesivos com bolas de futebol americano, com curiosidades sobre os times do Nordeste, porque a gente fez questão de fazer um evento para coroar a Superliga como um todo. Então, banners gigantes, colocamos lá manequins com todos os equipamentos de todos os times, o pessoal chegar, reconhecer, oportunidade de fotos, atletas. Isso tudo que eu falei só na entrada.
Os telões da arena, a gente fez uma super produção de vídeo. Então, o jogador, a gente fez a transmissão online, você acabou de dizer que assistiu? Lá acompanhei a transmissão pela internet. O jogador, e na arena, nos telões, quem já teve a oportunidade de ir para esses estádios de Copa do Mundo, é exatamente assim, o jogo é transmitido lá como se estivesse na TV. Mas a gente ainda fez algo a mais. O jogador fazia uma pontuação, aparecia lá qual era, a gente explicava o que estava acontecendo, aparecia a foto do jogador que fez, com informação, peso, altura, escalações, mini documentários sobre os dois times. Eu tô falando aqui, mas o que foi muita coisa. A entrada dos times foi ensaiada, tinha vídeo, tinha som, tinha as cheerleaders, né, que são aquelas animadoras de torcidas, os mascotes das duas equipes. Isso tudo fez com que esse público de 7 mil pessoas, talvez uma grande parte deles estivessem pela primeira vez no jogo de futebol americano, se apaixonasse. Temos certeza que são pessoas que vão voltar. E a gente teve um feedback muito positivo do pessoal da Itaipava Arena Pernambuco, que é o seguinte, os times de futebol, mesmo profissionais, Série A, como é o caso do Sport, que joga lá, vai jogar no próximo domingo, inclusive, não tem costume de fazer essa questão de acolher o público com todos esses diferenciais. E nós, apesar de praticarmos um esporte amador, como a gente tem a gente se mira um pouco nas ligas americanas, europeias, a gente valoriza muito essa coisa fora do jogo, enquanto que o futebol profissional não valoriza tanto. Então, com isso, a gente consegue sempre estar atraindo mais público e sempre estar fidelizando, como o Marcos falou, fidelizando esse público para ser realmente um torcedor que vai acompanhar o time por mais tempo. Essa estrutura existente na Arena Pernambuco possibilitou tudo isso? E eu te faço essa pergunta para entender se a gente caminha para uma valorização maior desse esporte, para a gente ter outros estados com estrutura tão boa quanto. Não tenho dúvida. Eu gosto de citar um exemplo do Cuiabá Arsenal. É uma equipe que nosso adversário assim, sempre tem grandes confrontos. É uma das grandes equipes do Brasil. Cuiabá é uma cidade semelhante a João Pessoa, onde as equipes tradicionais de futebol não estão nas principais séries A e B do Campeonato Brasileiro, e a média de público pagante do Cuiabá Arsenal é maior do que a dos times de futebol. Então é como se o Spectros conseguisse levar mais pessoas do que o Botafogo da Paraíba. Então eles já estão num nível acima. E lá, a Arena Pantanal, que foi usada na Copa, o pessoal chama de elefante branco, porque realmente o futebol lá não atrai tanto público, e eles têm comprado jogos de times de São Paulo, do Rio, para jogar lá. Todo mundo acreditava que o Cuiabá Arsenal que talvez fosse, por tudo isso que eu falei, a primeira equipe a jogar numa arena de Copa do Mundo, né? Então, a gente conseguiu trazer para o Nordeste por uma questão da organização da Superliga, mas tentando te responder mais diretamente, tenho certeza que um próximo passo, o Cuiabá Arsenal vai jogar, e aqui no Nordeste mesmo a gente tem equipes fortes, como o América de Natal, que tem o time de futebol americano, o Ceará Caçadores, que tem uma estrutura muito boa, uma equipe que está chegando agora, mas já no nível forte, terminou a primeira fase desse ano invictos, né? E aí nos enfrentou na semifinal, nós tivemos a sorte de ganhar e os eliminamos. Mas é uma equipe que a gente tem certeza que pode crescer mais e por que não fazer um jogo na Arena Castelão. Em Fortaleza, o time de futebol americano joga no Presidente Vargas, que é um estádio grande, tradicional, foi centro de treinamento da Copa, passou por uma reforma de 50 milhões. Então, na verdade, em São Paulo, por exemplo, a Portuguesa de futebol tem um time de futebol americano, joga no Canindé, que é o estádio deles. Nossa final do Campeonato Brasileiro, que a gente vai falar daqui a pouco. Que é a próximo desafio de vocês. O próximo desafio vai ser dia 14 de dezembro contra o Coritiba Crocodiles. Vai ser no Couto Pereira, que é o estádio do Coritiba Futebol Clube. A expectativa deles é de bater esse recorde para 10 mil pessoas. Então, na verdade, o que você falou está acontecendo, já é uma realidade. E esse é um esporte que tem evoluído muito rápido. O futebol americano começou aqui na Paraíba, o Spectros, ele não tem nem 8 anos. Ele vai completar 8 anos ano que vem. É muito pouco tempo para um time que começou na praia, que era uma grande brincadeira, pelada de amigos, como muitos aqui estão assistindo, fazem no fim de semana com o seu futebol, marcando o campo com sandália, marcando o campo com coco seco, né? E a gente na Arena Pernambuco agora, em 7 anos. Isso é quase surreal. Rápida. Eu quero entender até um pouquinho mais desse início para vocês, mas só para a gente finalizar sobre o jogo ainda. Tá aqui a belezura de troféu, né, que vocês trouxeram. Vou pedir até você segurar, Marcos, por favor. Pois não. Para o Diego mostrar mais de perto esse troféu. Teve um desafio específico no Mariners? Eles têm um esquema, uma coisa que precisou ser driblado ali? Tinha a participação dos americanos, né, que eles têm, como o Guto já falou, ele tem uma experiência trazida dos Estados Unidos, que é uma coisa mais, desde criança ele já vem treinando. São muito bons atletas. São atletas. No jogo que a gente perdeu para eles, fizeram a diferença. Exato. E eles começam na escola, né? Isso, na escola exato. já tem o futebol americano. O engraçado é que o brasileiro, assim que ele tem seu filho, ele já dá a camisa do seu clube e uma bola de futebol. Lá nos Estados Unidos, assim que ele nasce, ele tem uma bola de futebol americano, ele tem uma bola de basquete, ele tem uma bola de beisebol. Então, quer dizer que ele já nasce inserido em outras modalidades. Então,
eles já têm a vantagem justamente essa do futebol americano desde criança. Nós que começamos há 8 anos, já quase, jogávamos ou futebol, ou vôlei, ou handebol, alguma coisa. Futebol americano é de 8 anos para cá. Então, você precisa superar essa experiência que eles têm desde criança. Então, basicamente, o ponto mais forte deles, sem desmerecer todo o conjunto do Mariners, que sempre foi um time entre os principais do Nordeste, né, mas esse ano realmente surpreendeu. O ponto forte deles são os dois americanos, né, mas eles têm um elenco muito forte, tem técnicos muito bons, como o Lucas Cisneiro, ele foi chamado agora para ser assistente da seleção brasileira. E em janeiro ele teve num evento da Federação Internacional de Futebol Americano na Flórida. Então ele é um dos grandes técnicos do Nordeste, né? Ele consegue armar bons esquemas, mas talvez o time tenha confiado demais nos americanos e aí gato escaldado, como é o ditado, tem medo de água fria. A gente perdeu uma vez para eles, a gente não repetiu os erros. Né? Marcão pode falar muito melhor, a gente chama ele de Marcão, tá, gente? Ele pode falar muito melhor do que eu desse aspecto tático e técnico, mas certamente a gente se preparou para anular os americanos. E o placar 38-12, acho que a gente conseguiu. Eu até anotei aqui uma frase do Lucas Cisneros, técnico do Mariners, né, que ele falou à imprensa. A verdade é que o Spectros fez um grande jogo e estava extremamente preparado. Eles vieram com um esquema completo e não soubemos responder à altura. Os créditos são todos deles, tiveram uma vitória maiúscula. Quer dizer, é um reconhecimento do adversário, um reconhecimento ao trabalho de vocês, né? Exato. A gente, toda a comissão técnica, o treinador que eu tenho de defesa, Marcelo, o treinador de ataque, Kevin, e meu assistente de times especiais, Mário, a gente sentávamos os 4, analisamos os vídeos, então a gente conseguiu anular os jogadores-chave, as tendências, as mesmas jogadas que eles usavam, que eram sempre bem-sucedidas, então nós conseguimos anular justamente aonde precisávamos ser mais atuantes. Então, o placar reflete justamente a boa performance dos atletas respondendo o que a comissão técnica queria. Agora, nesse momento que a gente está percebendo, né, cada vez mais esse potencial que tem o futebol americano aqui na Paraíba, e muita gente ainda não conhece, não tem noção. Eu, por exemplo, conheço muito pouco. Então, a gente quer aproveitar a presença de vocês para entender mais esse esporte. Vamos lá. Marcos, quiser até pôr aqui novamente. A gente separou aí alguns vídeos para a gente poder ir compreendendo o futebol americano. A gente tem um vídeo dos equipamentos, para a gente ver que os jogadores estão todos muito bem equipados. Vou pedir para a Laís soltar uns trechinhos, só para a gente entendendo parte por parte. A gente tem ali o primeiro, chuteiras. Isso, são diferentes das chuteiras que a gente conhece no futebol, que a gente conhece? A diferença é mínima. Eu diria que você consegue jogar futebol de campo, todo mundo joga naturalmente com a chuteira de futebol americano. Né? Agora, para jogar futebol americano com a chuteira de futebol, aí só em algumas posições específicas. Vamos adiante, Laís. Depois das chuteiras, o que é que tem mais? Acho que a gente tem essa calça, essa espécie de calça é diferente, né? Tem uma espécie de proteção ali. Perfeito, exato. É justamente para ela minimizar as colisões, né, do contato de atletas. Ela protege a coxa, o joelho, o quadril, a região praticamente ali no início da lombar. Então, ela protege justamente no momento do impacto entre atletas. Esse contato existe porque, vou tentar simplificar aqui, o futebol americano é você tentar segurar seu adversário? É isso? Exato. Tentar segurar seu adversário se você estiver na defesa. Não, o grande objetivo é você chegar com uma brincadeira de barra-bandeira, que todo mundo já deve ter brincado na infância. O grande objetivo é você chegar com a bola até a linha de fundo do adversário. Você no futebol você tem lá atrás, você faz o gol, mas a grande pontuação do futebol americano é você conseguir chegar com essa bola ou receber essa bola na linha de fundo do adversário. Claro que os jogadores de defesa não vão ficar parados, então a regra permite que eles possam segurar, derrubar o adversário. Isso, logicamente, quem está com a posse da bola, justamente é quem recebe mais os contatos. Essa bola tem que ser passada de mão para mão ou não? Pode ser arremessado como no handball? Exato, ela pode ser arremessada, certo? Em uma única vez. Não pode ser arremessada mais de uma vez. Para cada jogada, um passe, só é permitido fazer um passe para frente. Mas pode ser feito passes para trás. Como certo? o rugby. O rugby, exato. Não sei se o pessoal já viu o rugby. Vamos adiante com esses equipamentos para a gente entender um pouco mais. Aí é interessante, Léo, a gente vê que tem muitos equipamentos de segurança e o pessoal realmente pode... Primeira vez que vai assistir um jogo e, nossa, como isso é violento. Tem um colete ali também, né? É interessante a gente dizer que não é necessariamente um esporte violento, é um esporte onde o contato é permitido, dentro da regra, mas tem muitas regras que são feitas para proteger os adversários. Né? Se fosse, de fato, um esporte violento,
sei lá, só para citar um exemplo aqui, nada contra, MMA. O objetivo do MMA é você usar a violência para ganhar a luta. Você só ganha se você machucar o seu adversário. Futebol americano não. As regras são feitas para você proteger o adversário. O tem todos esses equipamentos. Isso, o shoulder pad. Exato. Né, ele protege a região do tórax, os ombros e a região das costas. Então, e todo esse equipamento que a gente está mostrando agora aqui é justamente para proteger a integridade do atleta, né? Então, ela protege bem ali toda a caixa da região superior do atleta. Pode deixar rodar, Laís. Acho que em seguida vem o capacete. É isso, né? O helmet. O símbolo, né? O símbolo do esporte. Inclusive, muitos times usam o capacete como seu escudo, logo, né? Como a logo do time. Escudo. Isso. E a região do capacete é justamente essa grade, é justamente para que não haja o contato da mão do adversário ou qualquer outro capacete no seu rosto. Então, ele protege aquilo ali. A gente viu também um visorzinho, certo? Aquele visor ali é justamente para jogos de sol. Ele tem uma película protetora como se fosse um fumê, certo? E o capacete ele é inflável, certo? Ele é muito seguro. Como assim inflável? Por dentro, para adaptar a cabeça ao tamanho da cabeça. Exatamente. E tem essa região aqui do queixo justamente para que o capacete ele acompanhe para onde sua cabeça direcione. Para o pessoal ter uma ideia, ele é bem mais seguro do que um capacete de moto. Ele é bem mais resistente do que um capacete de moto. E como vocês comentaram agora, como a parte interna é inflável, tem umas bombinhas, você enche a parte de dentro do capacete, então realmente ele fica bem moldado. Exato. Né? Para você ter tem uma aquela ideia. proteção nos dentes também? Protobucal tem sim. Aí eu até aproveito fazer o merchan, né? Mas não é comercial literalmente. A gente tem uma parceria muito bacana com o Departamento de Odontologia da Universidade Federal da Paraíba. Então, nós usamos protetores bucais personalizados. Então, o pessoal foi lá, pegaram os moldes das arcadas dentárias. Então, não é esse que você vai ali na loja, compra, que ele protege, mas é diferente de você usar um que realmente se molda a todos os seus dentes, até os últimos molares e tudo mais. Então, a gente é um diferencial também para o nosso time, né? Laís, acho que tem mais um pedacinho do vídeo. Acho que são as luvas. Aí solta para a gente ver a importância dessas luvas também. Perfeito. A luva é justamente... tanto os defensores como os atacantes, eles usam essa luva justamente o seguinte. Os jogadores de ataque, eles usam essa luva primeiro para ter uma melhor aderência da mão com a bola. É exatamente a imagem que a gente está vendo. Certo. Isso é um corredor, né? A gente é o running back, ele é o corredor. O objetivo dele é correr com essa bola, ele encaixa ela ali entre o antebraço e o braço. E a luva é realmente para ter essa aderência. E outras luvas são feitas justamente para jogadores de defesa ou até os jogadores de linha ofensiva do ataque. Eles têm um acolchoamento, uma proteção entre os dedos justamente para evitar lesões. Algum dedo se lesionar, quebrar até também. Então, a luva ela é muito importante no uso do esporte. É uma grande armadura. Se você vê chuteira, a calça com 7 proteções, o que a gente chama shoulder pads, né, as ombreiras, capacete, luvas. Então fica aquele aspecto, quem está chegando assim, os gladiadores lá. Bom, entendido os equipamentos, a gente vai entender um pouco mais sobre as regras, como funciona a pontuação, tudo isso no segundo bloco. Vamos dar uma pausa rápida e na sequência então a gente continua esse bate-papo. Até já. A gente sabe que o futuro da nossa cidade está na mão dos nossos jovens. Por isso, queremos ouvir você. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefício da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara. Câmara Aberta está de volta, hoje falando sobre o potencial do futebol americano aqui no estado. O João Pessoa Spectros garantiu o pentacampeonato na Superliga Nordeste no último domingo. Estamos recebendo o presidente do time, Guto Souza, e o técnico, Marcos Aurélio. A gente, no fim do primeiro bloco, explicou ali os equipamentos necessários. Vamos explicar o esporte, então, como funciona, para quem está começando a conhecer ainda, né? Está percebendo que a Paraíba tem esse potencial mesmo. Primeiro, aquele campo é um campo de futebol nas mesmas dimensões que a gente conhece o nosso futebol? Quase as mesmas, Lael. Ele é um pouco mais extenso, um pouco mais comprido, né? E ele é bem mais fino, vamos dizer assim, né? Então, o campo de futebol americano dá para caber completamente dentro do campo de futebol,
Porque assim como o futebol tem dimensões mínimas e máximas, a gente na regra do futebol americano pode usar também, né? Mas se for para a dimensão oficial, por exemplo, no jogo que a gente fez na Arena Pernambuco, ele é bem mais estreito, se você olhar lateralmente, e um pouquinho mais comprido. Aí foi feita uma adaptação, pinta a grama todo pra ficar pintado, aí tem adaptado. aquelas listrinhas a cada 5 jardas, né? Que se você for traduzir para metros dá o quê? 4,5 metros, Isso, um pouquinho exato, mais. é. Só que na verdade é mais fácil a gente dizer assim, 5 passos, né? Essa coisa de jardas ela equivale exatamente a um passo de um adulto com a perna aberta. Então é feita toda essa adaptação para poder realmente o público que está lá entender melhor sobre o jogo, sobre os avanços que cada time faz e a arbitragem também se localizar melhor. O que é o gol no futebol americano? O gol é o poste, é o ponto. Mas eu acho que ele quis falar assim, o que é que As vale duas ao coisas, gol... fisicamente Tá. o que é ali no campo e o que Existem vale várias... a Enquanto que pontuação. no futebol só tem um tipo de pontuação, que é o gol, que vale 1 ponto. Então o gol vale 1 Certo, ponto, né? No futebol é bem simples nesse aspecto. No basquete, quem gosta de basquete sabe que a cesta pode ter de 1, de 2 ou de 3, né? No futebol americano tem outros tipos de pontuação. Então, a que vale mais pontos, que seria o gol, no sentido de que a principal, a que é mais comemorada, é o touchdown, o famoso touchdown, que é exatamente você chegar com a bola na linha de fundo do adversário. Seja você correndo com ela... Ou você com passe. O passe e o recebedor acaba recebendo justamente na área de dentro da pontuação. linha. Exato. Quando essa jogada acontece, ela vale 6 pontos. Isso. De cara vale 6 pontos. Aí tem uma coisa interessante. O time que faz o touchdown ainda ganha um bônus. Ele ainda tem direito a fazer uma jogada ali já pertinho da linha. Aí essa jogada ele tem 2 opções. Ou ele faz uma nova conversão para ser convertido em 2 pontos. Tenta entrar de novo na Isso, área. exato. Ou sai o time e entra os times especiais, que é o time de chute, e a gente faz o ponto extra, que é justamente mais 1. São 6 pontos mais 1. A bola tem que ultrapassar a linha de fundo do adversário nas mãos de um jogador, né? Perfeito. Não é só jogar, arremessar e Não, passar, exatamente. Não é tipo handebol, joguei, a bola chegou lá e ponto. Não, eu arremesso e o cara tem que estar lá dentro para agarrar. Isso, receber. Aí vale. Ou eu chego diretamente com ela. Jogar a bola e ela cair lá não vale de nada, você perde. A gente tem um touchdown aí, no mínimo, Se curioso. tiver, vamos dar uma Vou olhada. pedir para Laís soltar. Simpson. Que é bem curioso, eu acho. É bem atípico de acontecer, Ah, inclusive, eu acredito. esse vídeo é muito famoso, velho. Há um apito aí? Não, eu vou lhe explicar o que foi que houve. Se terminar... porque assim que a bola, Ela sai das Ela mãos sai do daquele chão. jogador que está ali agachado. Não, ela saiu do chão, a bola o jogo já se iniciou. Então, todo mundo ficou parado pensando que por algum motivo ou o técnico tinha chamado ou o juiz tinha parado. Então, todo mundo ficou pensando, pronto, beleza. Mas o apito não tinha acontecido o apito. Essa jogada, pelo aspecto, eu imagino que tenha sido no campeonato colegial, high school, escolas, nos Estados Unidos. Isso. Né? E lá, de fato, de vez em quando eles fazem umas loucuras dessas. Porque o cara não vai fazer isso no profissional com milhões envolvidos. Os técnicos da escola, às vezes, eles fazem umas táticas malucas como essa. Então, basicamente, o que aconteceu? O cara que tinha que fazer o passe, ele pegou a bola e saiu andando, mas todo mundo achou que o juiz tinha parado. Mas o Ele juiz não tinha blefou feito ali. nada. Exato. É o isso. que eu disse. Ele Caíram. blefou, eu não sei se tem como a gente ver de novo, ele blefou, ele sai andando. Quando o time percebe que estava em jogo, aí já não dá mais tempo, ele já tinha corrido. Então isso foi uma coisa pensada, programada e que deu muito certo. Agora, para ele se levantar, olha aí de novo a imagem. Isso o técnico tá falando lá no fundo, certo? Certo. E ele Aí pega a o pessoal, bola, aconteceu algum problema. aí ele corre. A bola já tava Você veja que os valendo. juízes não fizeram nenhum sinal de que foi proibido, tá errado. Para o juiz, o jogo tá valendo. Porque tem que ter o apito do juiz. Então ele chegou nessa linha de fundo, que essa última marcação de não tem aquelas listinhas mais curtas, então ele marcou 6 pontos aí, foi o Esse é o touchdown. touchdown, exato. Tempo de jogo é diferente de ter 2 tempos de 45 minutos, como a gente conhece no Sim. futebol tradicional, né? Como é que funciona? São 4 quartos de 12 minutos. Como no basquete. Isso, exato. São 4, é dividido em 2 tempos, na verdade, Isso. só cada tempo tem uma nova divisão. Então é óbvio que são 4, a gente fala 4 quartos. Só que a grande diferença não é essa. A grande diferença é que, semelhante ao basquete, o tempo do cronômetro para na maioria das jogadas. Então 12 minutos no futebol americano chega a durar mais de 30. A partida do último domingo teve umas 3 horas, eu acho. Chegou a isso? Chegou. Que Começamos... pode chegar até esse tempo, né? Mesmo sendo tão pouco. Pode. Eu acho que ela de tempo mesmo, assim, ficou entre 2h40, Quase 3 horas. mais ou menos por aí. Isso. Então, Porque assim, vai pausando como no basquete, como Isso, você comparou. Então é meio imprevisível. Às vezes, para um tipo de jogo, ele está correndo mais, ele com 2 horas e meia acaba, outros passam de 3 horas.
Também tem um top 10 que é bem famoso na internet, circula na internet. Eu vou pedir pra gente ir soltando, pra gente comentando e entendendo um pouco mais. Certo, é o ataque do Green Bay Packers, o quarterback, né? Isso, um passe. E ele recebe conseguiu com os pegar dois pés e no ele chão. cai, ó, ele bate os dois pés dentro de campo. Então isso. essa jogada foi válida. Foi Se ele válida. pisa nessa Com o pé linha grande, fora, branca, aí já A jogada não tá estava fora. valendo mais. É. E um passe é possível, né? Isso aí tá Pra correto, frente. deu Isso, um um passe. Um passo pra Isso, frente isso. é correto. É. Vamos adiante, Laís. Top 9. Isso aí é a Liga Americana, né? Esse time de amarelo e verde aí é o Green Olha, Bay eu vou te Packers. dizer, para fazer esse tipo de coisa é muita concentração, viu, de quem está recebendo E a uma bola. coisa interessante é que isso aí foi ensaiado. Aham. Praticamente todas as jogadas são ensaiadas. Outra jogada de passe, certo? Alguém recebeu ali. Isso. Você vê que ele recebe... Não, teve uma... Ele recebe Ele justamente recebe. com o jogador defensor fazendo uma falta nele, porque isso é falta. Não pode. Isso, porque antes de receber a bola, ele já estava com contato com o Mas recebedor. mesmo assim ele consegue fazer o ponto. Isso, o ponto. Eu acho que por isso Exato. que ela foi Por isso que a parar no jogada top 10. Aham. Você veja que é muito valorizada essa jogada de passe longo, né? Porque realmente a plasticidade dela é legal, ela é muito bonita. O corpo do jogador precisa estar todo além Só da a bola. linha ou a bola. A bola Se tem ele que caiu passar ali, o plano. passou Só a a bola. bola. A bola. O que vale é a bola. Vamos mais, Laís. Isso, esse é um retorno, certo? É quando o adversário devolve a posse de bola no chute, no time Então. especial. E Uma coisa interessante que eles estão destacando não é nem o cara que retornou, é o bloqueio É que o foi bloqueio feito que pelo foi colega dado, dele. isso, Então, exato. porque no futebol americano é uma coisa muito bacana. Para ter o grande ídolo, tem 10 caras trabalhando para Pra ele. ele, exato. Então, para o cara correr com a bola, os outros estão todos protegendo, bloqueando. abrindo brechas para que ele possa achar o melhor caminho e fazer o ponto. Por incrível que pareça, tem certas posições do jogo que o cara talvez passe uma carreira inteira e não toque na bola durante o jogo. Que o único trabalho dele é estar protegendo, bloqueando, ajudando o seu colega. Então essa questão é muito, muito legal de você ver como eles trabalham até a amizade dos Que esse jogadores. bloqueio pode ser se jogar na frente do outro e Isso, derrubar o exato. outro. Desde que, né? seja dentro da regra, porque assim, É, até onde eu posso tocar no outro também tem suas regras. Tem locais que eu não posso tocar, etc. Vamos adiante. Sempre preocupado com a segurança. Esse é outro chute, novamente times especiais. Ele Ele recebe. pega e ele vai retornar. Perceba que do time escuro tem vários que estão correndo para bloquear, para proteger. Eles correm para impedir o outro chegar. Um jogador que faz uma jogada dessa, ele correu cerca de 100, cruzou de o plano, 90 metros. touchdown. Ele tem que ser absoluto. Eles têm tempos de velocistas de 100 metros, por exemplo. Quando a gente faz teste, um cara desse que consegue correr isso aí é um cara que no atletismo corre 100 metros. Tem que saber correr também para jogar futebol americano. Né? Tem que Na ter essa- posição dele. Então, uma coisa interessante é que é um esporte extremamente democrático. Então, nós temos jogadores. Arthur, qual é a altura de Arthur? 1,98m, 1,92m e 160 quilos. 160 quilos. Então, ele é gordo, ele é largo. Enquanto que a gente tem Massu, que foi destaque no nosso jogo de ontem com 3 touchdowns, ele é alto, mas ele é esguio. Então, ele tem uma grande impulsão e ele corre rápido. Então, dependendo da sua Tem que posição... saber aproveitar Exatamente. cada um, Então, né? como eu Exato. falei no começo, o trabalho da comissão técnica, na nossa seletiva, de ter esse olho, esse olhar para dizer, ó, você, cara, tu tá querendo ser o lançador, que vai ser famosão lá, mas eu acho que você é melhor nessa outra posição aqui. Então, quando a comissão técnica consegue perceber esses valores e colocar cada um dentro da caixinha dele funciona melhor, o time consegue ser mais vitorioso. Vamos mais desse top 10. Now first down for Tampa Bay. They corrida. needed that completion to Ele Bennett. tá aí, ó, se desviando, saindo de bloqueios, né? A pessoa querendo derrubá-lo. E ele, ó, só se escapando, justamente. O jogador tem que ser extremamente forte. Exato, aí. Cruzou o plano. Tá vendo que ele esticou o braço justamente para que a bola cruzasse logo o plano de touchdown? E vale o touchdown. Isso, vale o touchdown. Isso. Ou seja, apesar da palavra Pode rodar, Laís, pra touchdown, gente ela não comentando. tem que bater no chão. Mais um top 5 agora. Isso, um passe. Passo muito longo. Pronto. A bola não pode cair no chão? Não pode cair no chão. Agora, o engraçado é que o defensor tocou na bola. E Foi ele quase deu a uma roubada de bola. Isso, exato. Ele deu a oportunidade E ele mesmo correu. Numa jogada daquela anterior, se o defensor rouba a bola, ele pode fazer o ponto. Ele pode correr e fazer o ponto contrário. Isso é uma corrida, certo? O jogador estava praticamente para ser derrubado e ele conseguiu sair Isso ó, é desse montinho aí. Marshall Ó. Lynch, né? É. Eu conheci esse cara em janeiro, eu tive com ele. É fera. Ele, literalmente, o apelido dele é Beast Mode, que é como se fosse no modo fera. Isso aí é um passe Top novamente. 3, um passe. Exato. Oh, E é da mesma forma. Gente, que recepção maravilhosa. A Se bola tivesse ia caído no caindo. chão, não valia. Não né? valia. Isso. passe incompleto. Olha o que ele conseguiu fazer, gente. pelo Ficou, amor de ele Deus. deixou a bola viva, né? Ele E ficou veja que sensacional. o jogador não pode tapinha. encostar os dois joelhos no chão, então ele tem essa Ah, também preocupação tem essa também. regra? É, porque Não aí poder. o lance para. Olha só, ele teve a preocupação de não bater o joelho no chão e ainda salvou a bola. Maravilhoso. Vamos lá, mais um.
Novamente, deixou Bem a bola parecida, viva, bem ele ficou parecida. dando tapinha até Porque por ter posse da Quem bola. deixou a bola viva foi o adversário, né? Que tenta roubar. Ele bate para roubar a bola e o cara fica lá e pega. E esse que eu achei incrível, esse Sim, top 1. esse aí foi um mortal que o cara deu. E outra, ele encostou os dois Passa pés. em outro ângulo aí, é fantástico. Jaron Simpson, né? Ele livra o bloqueio. Agora, do o adversário. mais interessante dessa jogada, não é a primeira vez que ele fez. Ele já fez outro Ele tinha touchdown feito outras desse. vezes, Exato. Fantástico. Então ele usa uma habilidade dele em prol do esporte. É como o jogador de futebol que sabe driblar e não faz nada, e o outro que dribla para fazer o gol. Olha, no instante passou o nosso programa, a gente Muito precisa rápido. encerrar. Eu acho que ficou bem claro para o nosso telespectador, ficou entendendo um pouco mais de futebol americano. Isso é muito bom. Mais sucesso, que cresça ainda mais aqui no estado. E voltem sempre aqui para a gente falar do esporte, falar das novas conquistas. Então vamos deixar marcado. Quando a gente vier de Curitiba com a taça do Campeonato Brasileiro, a gente vem aqui de novo. Tudo certo. Reforça quando é o jogo para a gente ficar na torcida. Dia 14 de dezembro, é um domingo, vai ser no Couto Pereira, o grande estádio do Curitiba Futebol Clube. Tem transmissão pela internet? Tem transmissão pela internet, com certeza, e a Liga está negociando uma transmissão com uma das operadoras de TV por assinatura. Massa, muito obrigado também, Marcos. Eu agradeço a presença, né? A gente está aqui mostrando o futebol americano, que a gente tenta representar bem o estado. E a gente fica feliz, né? Tá conquistando cada vez mais espaço aqui. E eu só quero agradecer a oportunidade. Valeu, a gente que agradece. A Câmara Aberta de hoje fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, passa lá na fanpage, facebook.com/TV Câmara JP. O endereço do nosso canal no YouTube é o mesmo, TV Câmara JP. Muito obrigado pela companhia e até nosso próximo encontro. Tchau!